Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o capítulo 50, o capítulo que vai dar fechamento ao livro de Gênesis. Vamos dar fechamento ao livro de Gênesis com a morte de Israel, né? E de José. Capítulo 50 de Gênesis. Vai dar continuidade à morte de José, de Israel. E a gente vai fazer ainda um preâmbulo para o próximo capítulo, que é o Êxodo capítulo 1, que é um preâmbulo sobre entendendo melhor os 430 anos de escravidão e os 400 anos que vão coincidir com a mesma data no final, que é a saída do povo do Êxodo. Entender isso e também entender um pouco mais sobre quando Deus disse a quarta geração que o povo ia sair do Êxodo, para a gente já fazer um preâmbulo com o próximo capítulo. Mas antes, porém, vamos ver o capítulo propriamente dito de Gênesis 50 e no fim desta aula vamos falar sobre isso. Gênesis capítulo 50. José tirou sobre seu pai, chorou e sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam no seu serviço que embalsamasse seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Então era um procedimento egípcio onde preservava o corpo e levava muito tempo. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Então os egípcios também se comoveram aí pelo Israel, que era uma pessoa de liderança ali na família de José. Passados os dias de luto, José te disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, fale com o faraó em meu favor, e digo-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepultem-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento do seu pai como este o fez jurar. Então ele tinha que ter a autorização do faraó para poder sair do território e sepultar o seu pai. E era queria que fosse em Canaã, no túmulo que preparei para minha terra de Canaã. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além dele, todos da família de José, seus irmãos e todos da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósens, que é o delta do Nilo. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atate, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José aguardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha de Atate, disseram: os egípcios estão estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Mizraim. Então, além de José, foram uma comitiva de egípcios, as autoridades. Então José habitava numa época onde o Egito era amigável com Israel. Depois na época lá da escravidão, vai ser um outro faraó que vai ser totalmente ao contrário deste. Vai ser um faraó terrível e opressor contra o povo de Israel. Este não era, né? Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes estava ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, Jacó voltou ao Egito e com seus irmãos e todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Então aqui os irmãos de José, eles ainda tinham algum medo de que o seu irmão José fizesse alguma coisa contra eles, porque eles tinham planejado o mal contra o José. Mas Israel vai deixar uma mensagem aqui para o José para que tratasse com bondade os seus irmãos, até porque José já tinha perdoado eles e não tinha guardado nenhum rancor, porque José era homem de Deus e não guardava rancor.
e nem ressentimento, e já tinha perdoado os seus irmãos. Então vamos ver aqui mais detalhadamente essa história. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos. O Israel falando, né? Que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. Momento emocionante para o José. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenho medo, eu estarei no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenho medo, eu estarei vocês e seus filhos. E aqui os tranquilizou, eles falou amavelmente. Então José perdoou os erros dos seus irmãos, porque ele não guardou rancor, não guardou ira. Então a gente deve pegar essa lição para a gente poder perdoar os erros dos outros e não guardar rancor e ira. Por isso são sentimentos destrutivos que levam a pessoa a ficar triste, né? Até ter problemas de saúde quando a pessoa guardar rancor e ira contra as outras pessoas. Então a gente não deve brigar com as pessoas, e ele soube perdoar os pecados deles. E essa é uma lição para a gente poder perdoar as outras pessoas, até porque Deus perdoa os nossos pecados quando a gente vai pedir para ele, e a gente fica se fazendo para perdoar os pecados dos outros. Então isso é uma lição para a gente poder perdoar os erros dos outros, para não guardar rancor e mostrar longanimidade também com as pessoas, né? Que é uma das características de Deus. Então vamos continuar aqui. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos. Agora a morte de José agora. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim, que é o filho de Efraim e o filho dele. Ou seja, José já era bisavô. Deve ter visto os seus bisnetos quando eles eram bebê ou criança. Além disso, recebeu como seus filhos de Maquir, que é filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então era para enterrar ele lá quando eles tivessem saído do Êxodo, e enterrar os ossos de José em Canaã. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. E aqui está o final do livro de Gênesis e os seus 50 capítulos. Então, como eu disse no início do vídeo, vimos a lição espiritual desse capítulo, que é sobre o perdão. Já vimos a morte de José. José morreu. Israel, o procedimento da morte de Israel, que foi em Canaã. Agora vamos ver algumas considerações sobre, só para salientar aqui, para a gente não ter sombra de dúvida sobre algumas terminologias aqui da Bíblia. Quando Deus disse a quarta geração do povo de Israel vai sair do Egito, lá em Gênesis 15, de 13 a 16, não está aqui. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aqui ele está falando sobre 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Mas a questão que eu vou ver aqui primeiramente é a quarta geração, tá? Depois eu vou falar sobre 400 anos. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, você será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, que eu vou falar disso agora, os seus descendentes, os israelitas, voltarão para cá, Canaã, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa, porque os amorreus daquela época não eram maus e cruéis. Depois de algum tempo, Deus ia punir os amorreus, e seria justamente na época lá do Moisés, que eles iam ter que expulsar os amorreus de Canaã, na quarta geração. O que é a quarta geração? Para nós aqui, a gente conta a quarta geração, alguns contam como se fosse
o pai é o primeiro e o filho segunda geração. E o filho dele é a terceira geração. Só que na Bíblia não é bem assim. A quarta geração é o seguinte: a primeira geração é pai e filho, conta como uma geração aqui na Bíblia. Então pai e filho conta como uma geração. O filho, ele termina aquela geração, e quando ele tiver um filho, ele vai dar início a uma nova geração. Entenderam mais ou menos? Ó, primeira geração, Abraão. Ele teve o chamado em 1878 a.C. até 1778 a.C., quando ele morreu, né? E Isaac, que é o seu filho, de 1853 a 1673, nascimento e morte. Esta é a primeira geração, quando Deus falou com Abraão. O Isaac estava na primeira geração, porque ele fazia parte do seu pai Abraão. Então ele teve o seu filho, que era Israel, que deu início à segunda geração. Israel, 1693 a 1646 a.C., e os seus 12 filhos. José, tá ali a data de nascimento, e Levi. Levi está aqui paralelamente a José, porque ele é da linhagem de Moisés. Vai ter a quarta geração, que é Moisés. Levi é irmão de José, e José está aqui só por causa da data. Levi não. Quando chega em Arão, a gente não sabe muito bem a cronologia do nascimento do pai de Moisés, por isso que o José está aqui como referência. Segunda geração começa por Israel. Então Abraão e Isaac, pai e filho. José depois vai se tornar pai, e ele encerra a segunda geração e já começa a terceira, porque ele teve um filho. Ele inicia a terceira geração em 1672 a.C. com Efraim. Paralelamente, o Levi teve o Arão. O Levi vai ter o Coate. O Levi vai ter o Coate. E o Coate vai ter o Arão. Então, pai e filho. A quarta geração. O Coate teve o seu filho Arão. E o Arão teve o Moisés. Esta é a quarta geração. Voltando aqui, pessoal, somente um ajuste aqui. Abraão é o pai, Isaac o filho. Isaac teve Israel, que é o pai, que teve José e os 12 filhos. Então, pai e filho e filhos. Esta é a segunda geração. José dá início à terceira geração com Efraim e seu filho. Esta é a terceira geração. Como a gente vai chegar em Moisés, paralelamente, o irmão de José é Levi. Levi teve Coate. Então, Coate dá início à terceira geração. Então, pai e filho. E o filho de Levi se tornou pai de Arão. Então, pai e filho. Terceira geração. Coate, Arão. E o Arão vai dar início à quarta geração, que é Moisés. Então, Moisés inicia a quarta geração, que vai libertar o povo do Egito. Em 1528 ele nasceu e foi até 1408. Agora sim. Agora sim ficou claro, agora está correto. Então esta é a quarta geração que vai libertar o povo lá. Na quarta geração, que é na época de Moisés, os seus descendentes, o povo inteiro voltará para cá, Canaã. Sairá da terra do Egito, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ele estava falando para Abraão. Agora vamos para o período de 400 anos de escravidão, descrito em Gênesis 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá.
Mas não diz qual terra, não é Egito, não precisa ser Egito especificamente. Onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Escravizados no sentido espiritual, porque eles não tinham recebido a lei. E para Deus, como eles não tinham recebido a lei, eles eram escravos espirituais, até que recebesse a lei, os mandamentos, os decretos, as ordenanças para os israelitas ali, entendeu? Então 400 anos. Isso vai ter quando ele tiver o filho dele, que é o filho da promessa, que vai dar continuidade à promessa. Isso vai contar quando tem 5 anos, quando ele briga com Ismael. Quando eles se separam, para que está tipificado a briga do povo de Deus com o povo do mundo, com o povo da escravidão. Ismael estava tipificando o povo do mundo, da carne. Então ali como se fosse o povo de Israel, o povo de Deus sendo oprimido pelo povo do mundo. Oprimido por um povo da escravidão espiritual. Ele conta o período quando ele estava 5 anos, quando foi desmamado. Quando ele já não era bebê, ele contou o período de 400 anos até chegar ao Êxodo. Abraão teve Isaac com 100 anos, mas com 105 anos, e Isaac com 5 anos começa a contagem dos 400 anos. Isaac nasceu em 1853 e morreu em 1673. Ele com 5 anos, então 1848 até 1448 a.C., o mesmo período aqui, então aos 400 anos de escravidão. Isaac com 5 anos foi desmamado e Ismael brigou com ele. Uma pessoa da carne do mundo brigou com o filho da promessa. E os dois foram separados. Iniciou o período de 400 anos. Espiritualmente começou ali, por causa deste episódio. Aqui 430 no chamado de Abraão com 75 anos. Entenderam, pessoal? Tá ali, ó. 1448. 1448. Isso aqui confundi. 1448, período que eles vão sair do Egito. 1448, saída do Egito. Continuando, é isso. Mais um complemento, então. Aqui onde diz 430 anos. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, contando com Abraão. Sabe por quê? Porque olha lá, em Gênesis 12, o Abraão ele tinha saído de Ur dos Caldeus, se lembram? E ele foi para o Egito. Depois que Deus deu a bênção para ele, Depois que Abraão recebeu a bênção, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. E depois houve fome naquela região, no Negueb, em Canaã. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então ele desceu para o Egito. Então aqui já conta como se fosse os israelitas, ele estava representando o povo de Israel. O período que eles foram 430 anos, ele tinha 75 anos quando ele desceu para o Egito, já contou como se fosse 430 anos, aqui já está marcando. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito, isso mais para frente, em Êxodo 12. Foi quando ele desceu, houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito com 75 anos, 430 anos, até chegar ao Êxodo, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E depois que ele saiu, já contou como se fosse escravidão espiritual, pois não tinha recebido a lei. Isso está complementado em Gálatas 3, pelo Paulo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele está falando no singular e está se referindo aqui ao versículo 7. A escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, que Deus, além de dizer que o povo de Israel ia voltar para a terra de Canaã,
Aqui tem uma profundidade além disso, que está falando de Jesus, que é a sua descendência, que era a descendência de Jesus Cristo, que ele ia reinar depois desse mundo aqui, que ele ia reinar na eternidade como o Rei dos Reis em Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é a terra de Canaã, ali naqueles períodos 1000 anos, que está lá em Apocalipse. Na Nova Jerusalém, que ele ia começar ali pelos períodos dos 1000 anos. A sua descendência dará esta terra, tanto os israelitas que iam habitar, quando eles saíssem do Êxodo, israelita mesmo, como os que são da fé de Abraão, pela fé em Jesus Cristo, que seriam salvos e que entrariam na Nova Jerusalém mais para frente, pela casa de Efraim, que eu falei isso, em Gênesis 48. Se vocês estão acompanhando a sequência, que em Gênesis 48 ele abençoa a casa de Efraim, onde representa todos os povos da terra, como se estivesse sendo abençoado ali pelo Israel. Como Israel não pode viver vários séculos, então ele abençoou espiritualmente Efraim, tipificando os gentios que poderiam entrar na Nova Jerusalém, na terra de Canaã, na eternidade, conforme a promessa. Mas antes disso eles tinham que ter a fé em Jesus Cristo para ser salvo, para depois sim entrar pela bênção na Nova Jerusalém. E também a bênção se expandia para frutificar, para disseminar a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo, pela casa de Efraim também, além de morar na Nova Jerusalém. Então, tendo o passaporte da fé em Jesus Cristo e mais outro passaporte para morar na Nova Jerusalém pela bênção de Efraim, que é uma bênção espiritual, não uma bênção mundana para ficar rico neste mundo. Tudo aqui é coisa espiritual, é coisa profunda de Deus, não é nada superficial. Então, não sei se vocês entenderam. Continuando, então, quando Paulo estava dizendo a sua descendência, além dos israelitas que iam morar ali depois do Êxodo, ele estava dizendo especificamente para Jesus Cristo. Versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. Ele está falando do versículo 7, quando ele recebeu a promessa, a chamada. E aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente. Ele está se referindo a essa parte aqui, dando a entender que se tratasse de um só, isto é, Cristo, ali no versículo 7 de Gênesis 12. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois do chamado de Abraão, então só pode ser aqui que ele está se referindo, que o Paulo leu e meditou muito nessa passagem, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Quer dizer, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, a aliança das pessoas morar na eternidade, a lei que veio 430 anos depois, porque até para vir a lei eles estavam escravizados, porque não tinham vindo a lei. O que ele está dizendo é que a lei não anulou a aliança das pessoas morar na eternidade, na Nova Jerusalém. Claro que não anula a aliança previamente estabelecida por Deus lá com Abraão, de modo que venha invalidar a promessa, e também da vinda de Jesus Cristo, que é o descendente, que também é. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Se dependesse da lei, já não depende da promessa. Mas não é pela lei. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa, essa de morar na Nova Jerusalém e de ser salvo por Jesus Cristo. Qual então era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, dos pecados das pessoas, para as pessoas serem confrontadas com o pecado, que a lei mostra os pecados. A gente vai ver no decorrer do estudo da Bíblia. Até que viesse o descendente, Jesus Cristo, a quem se refere a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Bom, isso é para o Moisés, quando ele vai ser esse mediador que vai receber as leis de Deus. Então, fechando esse assunto dos 430 anos, 400 anos, sobre o que Deus quis dizer lá com seu descendente. Já vimos um pouco de Efraim, a bênção espiritual, não material, pessoal. Não é nada material, vocês não vão ficar ricos neste mundo com a bênção de Efraim, nada disso. É a bênção espiritual, é para a eternidade, estamos falando de coisas de Deus aqui.
e a bênção de Jesus Cristo, que é a salvação. Fechando esses capítulos, este é o livro de Gênesis, seus 50 capítulos. Agora vamos fazer um intervalo aí de 4 dias. Hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, e voltamos na segunda com o livro de Êxodo. Na quarta geração, vamos fazer um tempo de 4 dias aqui de intervalo. Este é o fechamento do Gênesis 50. Espero que vocês tenham entendido o livro de Gênesis. Os vídeos estão aí para vocês poderem recapitular e também para botar as ideias em dias, tá? Aí vamos voltar com tudo com o livro de Êxodo. Se alguma coisa não foi esclarecida, a gente vai ver no decorrer da Bíblia aí. E as coisas vão sendo afirmadas e endireitadas, tá bom, pessoal? Tchau.